Já está. Peço desculpa pelas dificuldades técnicas. Vamos então iniciar o direto. Muito bem. Penso que já está. Bom, eu quero agradecer à Rádio Cultura esta oportunidade por poder falar sobre o meu novo livro e poder falar um bocadinho convosco sobre o panorama literário em Portugal. Isto realmente, as novas tecnologias e o teletrabalho é uma coisa muito interessante. Eu estava a ver se conseguia melhor luminosidade. Bom, então o meu livro chama-se Para Mal dos Meus Pecados. Vai ser publicado simplesmente em e-book, por ser fora do circuito comercial ordinário e de corrente literária dominante, ou seja, não é propriamente mainstream. Diria que... Olá João, está tudo bem comigo? Diria que essencialmente faz parte de literatura underground, digamos assim, que não está dentro daquilo que podemos chamar a corrente normal, a corrente literária que é mais vendida. É um romance, um pequeno romance, que tem, em Portugal está disponível na Lê Online, na UC, na Bertrand, também na Amazon, na Kobo, na Apple Store, na IBA. Se puderem, por exemplo, ir à Google Books, conseguem tirar um pequeno excerto e ver um bocadinho da obra e antes de comprarem. Tem um preço de 3,99€. Eu realmente gostava que fosse grátis, mas a comercialização, para ser extensiva a todas as redes e ser, digamos, mundial, teve que ser obrigatoriamente com este preço para poder ser extensível a todas as livrarias online. Em termos dos destinatários, eu penso que vou ter que dizer que vão ter que ser adultos sólidos e consolidados, ou seja, pode-se chocar as pessoas impressionáveis. Porque eu gostava muito que... eu vou ser muito franco, eu desde 2014 que escrevi o meu primeiro livro, escrevi 2 ou 3, entretanto, que foram mais distintivos, que foram mais fáceis de concretizar, e depois, com o tempo, acabei por tentar fazer algo mais comercial. E o problema é tão simples como este, é que estou a fazer algo comercial já há 5 anos, não consigo passar de umas 20 ou 30 páginas. Claro que se calhar isto já vai interessar às livrarias, já vai interessar às editoras, mas se calhar não me interessa muito a mim. E é, digamos, um paradoxo interessante, porque eu pessoalmente não me sinto muito motivado a escrever para as grandes massas ou com grandes situações que abarquem ser vendido. Porque no fundo, eu vou explicar porquê. Aqui há uns anos operavam muitas editoras em Portugal. Havia uma oferta de leitura muito diversificada. Mas o que temos neste momento é uma oligarquia literária, ou seja, temos grandes corporações que dominam toda a oferta literária. E digamos que isso torna o jogo um bocado viciado, ou seja, em termos de ideologias e de situações que estão impregnadas, digamos assim,
nos livros que se põem à venda nas livrarias, e os autores publicáveis são meros instrumentos desses grupos de interesse que têm, digamos, agendas próprias. O problema para mim, e isto é uma opinião pessoal, evidentemente, é que a qualidade, a inovação e a criatividade ficam para trás. E o que acontece é que neste momento estamos num ciclo vicioso de maus escritores e maus leitores. Ou seja, temos um passado de grandes escritores, não só em toda a humanidade como em Portugal. Temos um passado de gente como, não, desde Camões, Gil Vicente, até Fernando Pessoa, Cândido Castelo Branco, Essa de Queiroz. Temos gigantes que nos sustentam e que podemos caminhar nos seus ombros, e temos gente absolutamente genial que ao longo dos tempos fez coisas absolutamente que molda a nossa história, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar. E o que acontece hoje em dia é que os escritores são meros técnicos de marketing, ou seja, os livros são aglomerados de clichês, de chavões, e eu tenho muito pena que aqui seja assim, e que digamos que sejam marionetas desse sistema. Mesmo escritores mortos, que já morreram há pouco tempo, elevam-se a deuses da literatura só porque têm um filho, ou um neto, ou não sei quem, ou alguém a quem isso interessa, e que estão a serem considerados e a serem manobrados como grandes autores. Eu não estou a mencionar nomes, mas penso que as pessoas bem informadas, basta ir ao Google ou seja onde for, e percebem o que eu quero dizer, não é? Por isso, e resumindo este meu raciocínio, eu prefiro ser um escritor não vendido, porque se não vendido quiser dizer que eu sou não vendido ao sistema, às elites, aos lobbies da literatura. Eu fui muito, durante a minha juventude, apreciei sempre muito este género de literatura, este género de arte underground. Fui criado com, tanto em termos de música como de literatura, com grandes nomes de escritores e músicos e que tinham o seu próprio espaço, e que a história acabou depois por os recompensar ou por fazer dessas obras grandes. E penso que desde na música o Grunge, por exemplo, na literatura no século XX, principalmente nos anos 30, 40, aquela geração beatnik, e temos muitos casos de que as pessoas faziam, digamos assim, santuários para os seus tipos de escrita, longe desse mainstream. E neste caso, eu tento replicar isso, tentei sempre replicar isso, por exemplo, na minha página pessoal, no Facebook, que se chama mesmo O Santuário, porque é um local para todos os que querem utilizar essa forma, e eu utilizo assim, como se fosse um santuário. Tudo para além disso, eu acho que se algum dia algum livro for parar às livrarias e fizer grande sucesso, é porque algo não está a correr muito bem. E eu estou. E é a altura de eu fazer outra coisa qualquer, porque realmente
o que as pessoas ouvem e escrevem hoje em dia é preocupantemente mau, não é? As pessoas estão muito interessadas, têm uma superficialidade muito grande, têm a profundidade de um copo d'água. E vamos ser muito francos, quer dizer, eu se calhar não estou a ser demasiado crítico quando digo que estamos já numa idade das trevas em termos da maioria das artes e na literatura em particular. Penso que para quem, por exemplo, no século passado teve grandes escritores como Hemingway, como Charles Bukowski, como isto nos Estados Unidos, há dezenas e dezenas, noutros países Gabriel Garcia Marques, no princípio do século tivemos o Fernando Pessoa, tivemos gente extraordinária. E depois quem é que temos hoje em dia que esteja minimamente aos pés dessa gente? Quer dizer, penso que se formos a uma livraria qualquer vemos que ninguém. Temos pessoas que escrevem de uma forma muito aborrecida, muito superficial, sem nada para dizer. Quando simplesmente escreve-se para contar uma história só com princípio, meio e fim, e que depois não tem, digamos, a sua forma de ser mais profunda, não vamos a lado nenhum. E eu penso que é isso que a literatura hoje em dia tem e está. Em relação então às perguntas, João, está tudo bem comigo? Obrigado. Espero que esteja tudo bem consigo também. Enquanto não há mais perguntas, deixem-me dizer-lhes que eu há 4 anos, 5 anos, já não sei muito bem, publiquei um livro, chamava-se Os Quatro Ventos, e digamos foi uma forma de me estrear no mundo da escrita sem grande alarido, que dentro das limitações da distribuição da editora teve um sucesso relativo, ou seja, dentro daquilo que eu diria que é aquilo que eu me sinto à vontade, que é, e eu diria que esse tipo de livro que eu escrevi na altura até era mais comercial do que aquilo que eu me sinto mais à vontade a escrever. E repito um bocado o que eu disse há bocado, quer dizer, o que eu venho a tentar fazer há 4 ou 5 anos é escrever algo mais comercial, e é um grande esforço para mim realmente, porque eu não consigo estar suficientemente à vontade para quer dizer, eu se calhar sei como é que é a criatividade das pessoas hoje em dia, o que é que as pessoas esperam hoje em dia que os escritores escrevam, e mete-me um bocado de impressão que haja tanta superficialidade que no fundo acaba por ser absolutamente mau em termos de inovação, em termos de qualidade, em termos de o Woody Allen, quando fez uma série de livros, de filmes, e quando alguns começaram a não ter sucesso, ele dizia: se calhar eu estou a fazer algo de positivo, se calhar estou a fazer algo de novo, e sempre que acontece não tem tanto sucesso como os outros, porque faz parte de uma evolução da escrita haver alguma experimentação, haver algum risco. Tudo que seja para além disso é simplesmente a monotonia
e, e o sono, que é, digamos, a arte que é simplesmente copiada umas das outras e que é com enredo de telenovela da TV ou da SIC. Quer dizer, isto falando em Portugal, evidentemente, porque o que acontece é que não há esse esforço. Francisco, quantos livros já vendi? Francamente não sei. O livro anterior terá vendido 100 e tal unidades. É uma literatura, neste caso foi feito, foi editado numa editora tradicional, ou seja, com livro físico, e não terá passado das 100 e tal unidades. Em relação, isso sem contar com os e-books, que sinceramente não sei. Em relação a este livro que acabou de sair, não tenho ainda resultados, mas é como digo, se pouca gente o apreciar e pouca gente o conseguir ler e compreender e conseguir ficar fã dele, eu diria que eu ficava muito feliz e seria esse o meu objetivo. Em termos de outras situações, eu devo dizer que ainda este ano vou lançar um livro que tem a ver com as minhas preocupações sociais, que tem a ver com aquilo que eu quero fazer em termos de uma pequena atividade de política, em termos de uma pequena participação política, que não é mais do que um esforço para que a sociedade fique mais igualitária e que não haja tantas assimetrias de rendimento e que as pessoas tenham uma sociedade mais justa. Quer dizer, isso é algo que as gerações mais novas se calhar não estão muito participativas, e que é muito importante que haja uma maior que haja opiniões mais fortes, que haja opiniões mais fundamentadas, que haja uma participação e uma crença na sociedade, e é importante que principalmente os jovens tenham essa noção. É importante que os jovens tenham a noção de que podem construir uma sociedade melhor. Eu espero que a geração que vem a seguir consiga ser mais ativa do que tem demonstrado ser, porque a realidade é que nos últimos anos não se tem visto muita coisa. As pessoas estão muito quietas, estão muito preferem deixar tudo como está, não se revoltam, não há uma situação que seja mais de garra. E o que acontece é que a minha geração, a geração X, digamos assim, a geração que na altura foi considerada a geração rasca, foi uma geração que na altura fez manifestações contra a PGA, contra a educação, contra tudo o que na altura achávamos que estava mal, e saímos mesmo à rua. A geração anterior lutou contra a ditadura e contra as outras situações políticas. A geração atual precisa de encontrar novas causas, precisa de encontrar novas formas de desenvolver uma cidadania ativa e atuante. E essa é uma preocupação e é um tema central também nos meus livros, e
vou editar ainda este ano um livro sobre isso, que será mais ligado à minha área de formação, economia, e também, digamos, ciência política. Terá como prefácio de um antigo governante português e penso que pode ser uma boa base de partida para algumas pessoas começarem a pensar que é preciso levantarmos da cadeira e termos a noção de que no passado houve muita gente que conseguiu mudar o mundo simplesmente com a crença e com a força de vontade e com a absoluta convicção de que podia ela própria fazer algo melhor. E se houver meia dúzia de pessoas a pensar assim, uma dúzia de pessoas a pensar assim, tenho a certeza que vamos caminhar para um mundo melhor e não tão apático como hoje existe, ou pelo menos parece existir. Isso será mais para o fim do ano. Eu espero que, entretanto, no próximo ano, o livro que eu estou a escrever há não sei quantos anos saia finalmente. Eu devo dizer, como não é algo instintivo, como não é algo que não me custa o processo em si, muito sinceramente. Custa-me. Eu sei exatamente o que é que vou escrever a seguir, eu sei, se calhar podia começar agora a escrever até ao fim, mas simplesmente se há um grande esforço para concretizar algo que é tão, digamos, emanado da alma, como deve ser a arte, penso que deixa de ser arte e que acaba por ser uma coisa muito artificial e que qualquer computador pode fazer isso. Quer dizer, qualquer, como eu disse, técnico de marketing pode fazer isso sem problemas. E o que acontece é que eu gostava eu simplesmente vou simplesmente terminar porque já comecei. Não gosto de levar as coisas a meio, vou com certeza levá-las até ao fim neste caso, mas é algo que me está a gostar bastante. Entretanto, se calhar já podia ter escrito 10 livros ou mais, mas é tal coisa, quer dizer, o que é instintivo, que vem da alma, é o que e aquilo que de coração sentimos que está certo é o que de facto interessa na sociedade, na arte hoje em dia. Olá, Sara. Estão a dar mais valor à cultura ou ainda existe muito desinteresse? Eu acho que infelizmente há bastante desinteresse. No entanto, o tipo de cultura ou de arte que há hoje em dia ou que é consumida, quer queremos que, se quisermos chamar, por exemplo, certo tipo de produções televisivas ou certo tipo de produções cinematográficas ou fotográficas ou de pintura, ou seja o que for de arte, então eu acho que a juventude não perdeu o interesse. O problema é a qualidade da arte. Se queremos chamar uma telenovela arte, eu acho que as pessoas não perderam o gosto pela arte, mas a qualidade é que fica muito aquém, não é? E o que acontece é que as pessoas estão cada vez mais propensas a terem esse tipo de consumo, um consumo imediato, superficial e que não requeira grande pensamento, reflexão. Temos
cada vez mais escritores que utilizam isso mesmo, quer dizer, a falta de interesse dos jovens por algo mais profundo e o despertar do interesse por chavões de marketing. Se virmos aqueles escritores que têm mais sucesso neste momento, vemos que a capa é todo um chavão, quer dizer, e depois vamos ver o livro e são frases aborrecidas, sem conexão, sem fio de narrativa, sem emoção, sem algo que toque na alma, simplesmente toca provavelmente na sensibilidade, e as pessoas acham aquele livro fantástico, mas se calhar as pessoas estão cada vez mais sensíveis, mais sós, e o livro fala de uma forma psicológica, apazigua esses sentimentos de fragilidade, mas não apazigua um concreto desejo que qualquer ser humano tem desde o princípio dos tempos por uma arte mais consolidada, mais forte, mais capaz de tocar mesmo a alma das pessoas. E se, por exemplo, Sara, se nós virmos o que acontece hoje em dia, sem ser os livros que a escola manda ler, eu penso que os jovens não leem aqueles livros, aqueles grandes clássicos da literatura moderna e antiga. Penso que não há um interesse por esse tipo de livros, porque se calhar as pessoas têm que refletir um bocadinho mais, têm que ler frases que não sejam que são mais que têm um tipo de narrativa mais forte e mais difícil de ler e que não são tão compreensíveis à primeira vista, e isso afasta o que é normal os jovens hoje em dia. Num mundo em que há cada vez mais facilitismo em relação a tudo, num mundo em que a superficialidade existe em tudo o que existe, penso que é algo que é inato as pessoas procurarem livros que sejam como é que eu ia dizer para não ser demasiado duro, que sejam mais adaptáveis, digamos assim, a esse sentimento de consumo imediato. E o que acontece é que eu não tenho problema nenhum com os livros infantis ou juvenis de feiticeiros e vampiros e seja o que for. Acho uma coisa muito interessante para os jovens começarem e um ponto de partida muito, muito bom. O problema é que a partir daí não desenvolvem e não têm desenvolvido para algo mais forte e mais consolidado. E de um Harry Potter para, digamos, uma literatura mais séria e mais consolidada, não há esse salto. E o que acontece é que as pessoas, desde os 14 até aos 20, 30, 40, veem ou leem coisas muito parecidas. Quer dizer, digamos que a literatura adulta é o mais adulta de hoje em dia. Digamos, se calhar há uns anos atrás seria um Nabokov, seria um Dostoiévski. Hoje em dia a literatura
é uma literatura de plástico com dicas de psicologia e não é que as pessoas não tenham tempo, porque as pessoas têm tempo. E a desculpa de que as pessoas não têm tempo para ler ou para refletir sobre algo mais forte. Se as pessoas simplesmente existem para trabalhar durante 8, 10, 12 horas e ler livros desse tipo de qualidade e ver músicas desse tipo de qualidade e ver filmes desse tipo de qualidade e não saírem daí, eu acho que toda a existência acaba por ser, não sei, um bocadinho triste, não é? Mas isso, claro que é a minha opinião. Muito bem, mais perguntas então, por favor. Sobre sobre o livro Os Quatro Ventos, já não está disponível nas livrarias, está esgotado em papel, mas se quiserem ainda tem no Kindle, no Amazon, Amazon, não sei muito bem como é que se diz, que ainda têm para leitura também é e-book. Penso que é a única forma neste momento de lerem esse livro. Em termos de. Já agora, eu penso que quem tem acesso ao Kindle Unlimited pode ver, pode ler e de forma grátis, e se não tiver acesso, penso que é um valor completamente só um valor bastante pequeno. Em relação a este livro, como eu disse, eu não sei se há aqui alguém que já tenha lido, não me parece, de que esteja aqui a assistir. De qualquer forma, se quem mais tarde assistir e tiver lido, eu gostava muito de saber a opinião e podem deixar a vossa crítica aí. Eu penso que o mais importante hoje em dia com as tecnologias é haver esta proximidade entre quem escreve e quem lê e poder haver essa capacidade de resposta rápida e o mais sincera possível, neste caso da minha parte. Entretanto, lembrando mais uma vez, quer dizer, esta semana foi lançado então um livro Para Mal dos Meus Pecados. É um livro, é um romance de ficção que conta a história de um candidato à visita religiosa e a sua forma de lidar contra demónios interiores, digamos assim. Eu tentei colocar algum humor e alguma forma de também haver não sei, sou muito mau a descrever aquilo que escrevi. Eu penso que quem pode dizer melhor do que eu próprio será quem leu ou quem está a ler, porque quando uma pessoa escreve e deixa para as pessoas, para o público, deixa de pertencer a ela própria e passa a pertencer ao público que lê. Quer dizer, isso é algo muito óbvio. Se as pessoas deixa de ser minha propriedade para ser propriedade, digamos, é como um filho que uma pessoa deixa, larga para o mundo
e que ele leva depois a sua vida, o seu ciclo de vida, de uma forma natural. Com o livro é isso mesmo, é a mesma forma que acontece. Podem, como eu disse, no Google Books ver um pequeno excerto. Por acaso eu não tinha essa noção, mas com a permissão, neste caso da editora, da Leia, neste caso permitiu ao Google para que fizesse tirasse um excerto e que as pessoas pudessem ler um excerto. Mais uma vez peço desculpa por não ser grátis, porque eu acho que a literatura e a arte deve ser toda grátis. E é uma pena que não seja, mas no mundo perfeito é grátis. E os jovens hoje em dia foram muito criados com essa sensação, com os torrents, com essas coisas todas digitais que conseguem ter acesso a quase tudo grátis. E a verdade é que a leitura, além de ser universal, a arte, além de ser universal, deve ser gratuita e capaz de ser lida por toda a gente. Se assim não for, digamos que há só uma elite que é capaz de ver aquilo que acontece, quer dizer, nada mais do que como aqui há alguns séculos só algumas pessoas é que sabiam ler, só algumas pessoas é que tinham acesso à arte. E o que acontece é que hoje em dia, e agora aqui fazendo um parênteses, infelizmente hoje em dia quase toda a gente sabe ler, mas parece que efetivamente pouca gente sabe ler. E isto claro que é uma crítica em relação ao mainstream que hoje em dia se vê nas livrarias. E peço desculpa por não é de forma nenhuma um discurso amargo, é um discurso realista em relação ao que existe hoje em dia, quer dizer, há uma oligarquia clara de grandes corporações que dominam a oferta literária, e isso é muito triste que livrarias tradicionais estejam impregnadas deste tipo de literatura. E é sem dúvida um jogo viciado com ideologias impregnadas no meio e com atores que são simplesmente instrumentos, marionetas dos grupos de interesse que têm agendas próprias, quer dizer, e é por isso que me mete tanta impressão que os livros sejam hoje em dia um instrumento de propaganda tão grande e cada vez menos um instrumento de veiculação da arte, não é? É importante que as pessoas desde crianças sejam educadas a ler e, como eu disse, os Harry Potter e companhia são excelentes pontos de partida, mas é importante que, principalmente depois no ensino secundário, quando se dá aqueles autores, não seja de uma forma tão monótona e tão seja de forma mais entusiasmante, para que os jovens façam do resto da sua vida, digamos, a leitura desses clássicos. Quer dizer, eu vejo pela minha geração, o que aconteceu foi que leu Camilo Castelo Branco, leu Eça de Queiroz e leu Júlio Diniz, e no Brasil, as pessoas que estão a ouvir do Brasil, leram outros grandes clássicos, tendo a certeza que Jorge Amado e outros, e
depois na vida adulta deixaram de ler esse tipo de literatura de grande qualidade para lerem estes autores medíocres de hoje em dia. Quer dizer, é fundamental que haja essa transição, principalmente no ensino secundário e depois na universidade também, de uma tem que haver uma literacia que não seja só saber ler, uma literacia consolidada de que é preciso ter a noção de que somos pessoas que têm uma alma, que são capazes de ler e de serem participantes, digamos, de todo o universo literário, neste caso literário, através da leitura, porque o que acontece é que quando se lê esses grandes clássicos, e em Portugal temos tantos grandes exemplos, eu já referi a alguns, mas há muitos mais, e parece que as pessoas a partir do ensino secundário deixam de querer, enquanto, digamos, a leitura na escola devia ser uma forma de cativar para o resto da vida, acaba por ser uma barreira para o que acontece no fim, e é o que eu estava a dizer. Eu penso que a minha geração aconteceu muito isso, que simplesmente foi uma barreira para o resto da vida, que não continuou com o interesse dos grandes autores do nosso passado. Outra crítica que eu tenho de fazer obrigatoriamente é em relação aos livros que, por exemplo, estão no Plano Nacional de Leitura, que são, infelizmente, fazem parte, digamos, claro, evidentemente, de uma agenda ideológica muito grande. E temos livros sem qualidade nenhuma, sem inovação nenhuma, sem criatividade nenhuma no Plano Nacional de Leitura. Saíram alguns nos últimos anos que são verdadeiras obras de arte da literatura nacional e mundial, para se incluírem livros impregnados de ideologia, e é muito triste que assim seja. Por isso, e cada vez mais, eu não estou muito atento, ou não estou tão atento como devia estar em relação à literatura que é portuguesa, que é ensinada no nono, décimo primeiro, mas o que acontece é que há cada vez mais livros sem grande interesse por parte das pessoas, e isso, claro, que leva a uma desmotivação dos jovens hoje em dia. Muito bem, não sei se há mais perguntas. De qualquer forma, quero agradecer à Rádio Cultura por esta oportunidade. Espero que tenham gostado e que, acima de tudo, seja uma oportunidade para refletir em relação àquilo que se lê hoje em dia, e que, como eu disse, nós temos um passado da nossa humanidade que é património valiosíssimo, que não tem preço, de grandes escritores, de gente genial, que nos deixou uma obra vastíssima, tanto em Portugal como no estrangeiro. E é bom que os jovens
hoje em dia há acesso a essas obras todas num segundo, tenho a curiosidade de as ver e as ler com olhos de ler e deixem um bocadinho de lado literatura tipo Big Brother que há em todas as livrarias. Felizmente as livrarias também têm um pequeno espaço, digamos que em 100 metros quadrados, 1 metro quadrado, mas tudo bem. Com Jacques Kerouac, com Charles Bukowski, com grandes nomes da literatura do século passado. E sobre este século eu estou muito atento e estou com muita esperança que venha a haver ainda obras desse nível, mas até agora tenho-me desiludido bastante. Bom, eu agradeço imenso então a oportunidade que me deram de estar aqui. Se tiverem interesse, então, o livro chama-se Para Mal dos Meus Pecados e está em todas as livrarias online por aí. E vão, se lerem, vão dando notícias e simplesmente tenham a noção de que a arte é algo que deve ser cativado, que está dentro de nós e que não tem que ser de consumo imediato, não tem que ser plastificada, não tem que ter chavões a toda a espécie, tem que ser algo consolidado e forte e que nos toque mesmo na alma. Obrigado então a todos e até uma próxima oportunidade.